Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom, essa disciplina de Eletricidade e Eletromagnetismo. Eu sou Paulo Fernandes e veremos as equações de Maxwell. Nas equações de Maxwell, nós podemos ver uma carga estacionária em campos estacionários, cargas contínuas em campos magnetostáticos e corrente variante do tempo em campos eletromagnéticos ou ondas. Nesse caso, nós vamos ver tanto o campo elétrico como o campo magnético se movimentando no tempo. Certo? Então aqui nós vamos ver alguns tipos de ondas, como uma onda senoidal ou sinusoidal, uma onda retangular, também conhecida como quadrada, né? Vou pegar apenas um, e uma onda triangular. No caso da lei de Faraday, Faraday descobriu que a fé induzida, a força eletromotriz induzida, certo? Ou Vfem em volts, em qualquer circuito fechado é igual à taxa de variação do tempo do fluxo magnético enlaçado pelo circuito. Fácil. Se eu tiver uma bobina, que nós vimos no nosso experimento 1 lá em cima, nós tivemos uma bobina, um fio fino, e eu variar um campo magnético nele, ficar variando um campo magnético, se eu fizer ela girar ou girar o campo magnético, eu verei nele uma tensão induzida, uma força eletromotriz, uma força que está empurrando os elétrons a se movimentarem por aquele fio. Certo? E essa força eletromotriz, essa FEM, ela está relacionada, nessa tensão FEM, ela está relacionada o quê? A tensão oposta, porque a força ela vem de fora, ele vai ser um menos, o número de espiras vezes a parte infinitesimal, a variação infinitesimal do fluxo pelo tempo. Tudo bem? E eu estou trabalhando com o fluxo de cada espira. Então aqui nós temos uma bateria, uma corrente, e eu estou vendo aqui, ó, a FEM que produz um campo elétrico sobre um campo eletrostático. Aqui também eu posso ver como uma FEM. Tudo bem? Então, se você considerar uma bateria como uma fonte FEM, que é essa daqui, ok? Uma bateria como uma fonte, a ação eletroquímica da bateria resulta em um campo elétrico, produzindo uma FEM. Então, dentro da bateria lá eu vou ter uma FEM, uma força eletromotriz. Devido ao acúmulo de carga nos terminais da bateria, um campo eletrostático que vai ser quem? É menos, ele é oposto, uma força que vem de fora, menos o gradiente de V, também existe. O campo elétrico total, em qualquer ponto do circuito, é o seguinte, vai ser EF mais um EC. Então, se eu fizer a integral de linha de EdL em L, certo? O que é que eu vou ter? Eu vou integral de NP, se eu considerar aqui, ó, N até P, de EF dL. Neste caso, a minha integral de linha do campo elétrico interno vai ser zero, escalar dL vai ser zero, certo? E a minha FEM vai ser apenas isso daqui, menos a força externa, a integral de N a P de E dL. Ou seja, I, eu tenho uma corrente I vezes R. Então, minha tensão aqui é IR. Nós já vimos isso daí pela lei de Ohm. Minha tensão é IR. Já que F são iguais, mas opostos dentro da bateria, isso deve ser considerado. Então, na diferença de potencial, Vp menos Vn. Ok? Entre os terminais da bateria do circuito, é importante notar que um campo eletrostático não pode manter uma corrente contínua em um circuito fechado. O campo eletrostático está parado, então ele não pode manter. Nesse caso, ele é um campo conservativo. Já o campo EF é um campo não conservativo, certo? Ele é produzido por uma FEM. Veja, no caso de um transformador, se eu estiver utilizando um indutor, né, pegar um fio e enrolar aquele fio, fazer uma volta naquele fio, isso é um indutor. Se eu considerar um indutor de apenas um fio enrolado com apenas uma volta, minha FEM vai ser apenas, considerando isso, apenas a derivada do meu fluxo pelo tempo, menos a derivada do fluxo pelo tempo, menos porque eu estou vendo uma força externa atuando sobre ele. Então, vai ser quem? Vai ser a integral do campo elétrico, escalar dL em L, que vai ser menos dt de quem? Da integral de B ds, da integral do campo magnético ds. Então, quando você tem uma espira estacionária e um campo magnético B variável no tempo, quando se tem a área de uma espira variável no tempo, em que um campo magnético B é estático,
quando se tem uma área de espira variável no tempo em que um campo magnético B variável no tempo. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um B aumentando, certo? Ele está crescendo para cá, eu tenho um campo elétrico, tenho determinado DL e eu tenho uma diferença de potencial. E eu tenho aqui um campo magnético induzido. Aquela história que nós colocamos no começo, se eu tiver um pequeno fio e eu coloco ele para girar, nesses pontos aqui o que eu vou ver? Isso aqui é um campo magnético, de norte para sul tem umas linhas de campo, variando, girando esse material eu vou estar variando o meu campo magnético e eu verei uma tensão induzida. Assim, minha força, que nós já vimos, que é a carga vezes a velocidade pelo produto vetorial do campo magnético, certo? Eu posso ver também pelo campo elétrico, que vai ser quem? Força dividido por Q, que vai ser o produto vetorial velocidade pelo produto vetorial de B. Assim, o meu fém de movimento, o fém de fluxo, o fluxo cortante vai ser quem? Vai ser integral de E escalar de EM escalar dl em L, que vai ser igual, se eu considerar para cá, né, a escalar a integral de linha em L de U, produto vetorial de B, dl. Se eu aplicar os dois, né, aplicando o teorema de Stokes, o que é que eu vou ter? Vou tudo para a superfície, mas para isso eu aplico o rotacional em ambos os casos. Então, o rotacional de EM vai ser o rotacional de U produto vetorial B. Ok? Nisso eu vou ter a minha fé induzida por um espira que se movimenta. Então, eu vou ter uma corrente em ambos os... Eu vou ter uma corrente com diferença de potencial em os polos e uma corrente circulante entre eles. Ok? Então, nesse caso do giro da minha fém, o que é que eu vou ter? Eu terei que a minha fém, minha tensão que eu vou ver aqui, ó, nas minhas escovas, será a integral em linha de L, escalar dl, que vai ser o negativo, uma força que vai impulsionar negativamente ao contrário da integral de S, del B, del T, a derivada parcial de B pelo tempo, escalar ds, mais a integral em linha da minha velocidade pelo produto vetorial do campo, dl. Assim, o rotacional de E, aplicando Stokes, quem é que eu vou ter? Menos a derivada parcial de B dt, mais essa velocidade. Veja que se eu tiver o rotacional de E, se eu pegar o campo elétrico e variar o campo elétrico, fizer o rotacional do campo elétrico, eu tenho o campo magnético variante no tempo. Então, a variação do campo elétrico, eu tenho um campo magnético variante no tempo de sinal oposto. Ok? Nesse caso, Maxwell, ele, em cima da lei de Ampère, ele deu uma contribuição, que é chamada de corrente de deslocamento. Então, a equação de Maxwell para o campo magnético, na lei circuital de Ampère, para situações de campo variante, vai ser o seguinte: o rotacional de H é igual a J, o rotacional do campo magnético, vai ser igual a uma densidade de corrente. Se eu pegar um campo magnético e variar, num fio, por exemplo, eu vou ter lá uma densidade de corrente. Veja que o divergente do rotacional de H tem que ser zero, porque o divergente de J, né? J não está saindo nem entrando nada, então o divergente de J é zero. Ou tudo que sai é igual ao que entra. Entretanto, a continuidade da corrente, a continuidade, certo? A equação de continuidade, ela diz que esse divergente de J não pode ser zero, porque o divergente de J, pela equação da continuidade que nós vimos, vai ser menos a derivada parcial de ρv dt, e ela não pode ser zero. Então, o que é que Maxwell fez? Ele disse que esse primeiro termo é zero, mas eu vou ter, nesse rotacional de H, eu vou ter somado uma corrente de deslocamento, que no primeiro momento ele não sabia como comprovar, mas sabia que ela existia, ele provou matematicamente, e depois ele foi comprovado que essa corrente de deslocamento, ela pode ser vista, por exemplo, no ar. E nós vamos ver então que eu vou ter um campo magnético que vai gerar um campo elétrico variante no tempo, e um campo elétrico variante no tempo vai gerar um campo magnético variante no tempo. Onde JD é determinado e definido. Novamente, a divergência do rotacional de qualquer vetor é zero, certo? Então eu vou ter a divergência de J mais a divergência desse, aqui vai dar zero. Porém, o divergente de B
divergente de JD, que é a corrente de deslocamento, é menos o divergente de J. Ou seja, vai ser ρV, que era negativo, né? Vai ser a derivada parcial de ρV, densidade volumétrica de carga, pelo tempo. Então, a derivada parcial pelo tempo do divergente de D vai ser igual ao divergente da derivada parcial de D dt. Ou seja, minha corrente de deslocamento vai ser a derivada parcial da densidade de campo elétrico, da intensidade de campo elétrico pelo tempo. Então, juntando os dois, eu tenho minha equação de Maxwell, que o rotacional de H, rotacional do campo magnético, nada mais é do que uma densidade de corrente mais a variação da densidade de campo elétrico pelo tempo, onde D é sigma E. Então, se eu tiver aqui uma condutividade, eu vou ver o campo elétrico variando por essa condutividade no tempo. De J, eu tenho que é sigma E e D também. Bom, é epsilon, perdão, epsilon 0 é. D é epsilon 0 é. Então, tomando como base a densidade de corrente de deslocamento, definimos a corrente de deslocamento como ID vai ser, que é a corrente de deslocamento, a densidade de corrente de deslocamento escalar ds, ou seja, a integral da derivada pessoal de derivada parcial da densidade de corrente dt, del d del t escalar ds. A integral de linha de a integral de linha de h dl vai ser integral de s de j escalar ds, ou seja, vai ser meu i encerrado, que é igual ao meu i, onde i é a corrente através do condutor S, e S é a superfície plana limitada por L. Então, fazendo isso daqui, eu vou ter que meu IV, meu I encerrado é igual a zero, porque nenhuma corrente de condução flui através de S. Então, eu tenho aqui S, tá vendo? Eu tenho meu S2, eu tenho duas superfícies de integração, e eu vou dizer que a densidade de corrente de uma e de outra, esse I encerrado nele vai ser zero. O que um tem, o outro se anula. E o que é que eu vou ter afinal da minha corrente? A minha corrente, quando substituir, eu vou ter unicamente aquilo que eu já sabia, que vai ser uma carga distribuída no tempo, que eu estou usando a parte infinita, como eu estou usando a parte infinitesimal, eu vou ter a carga distribuída no tempo, um fluxo. E o meu I vai continuar sendo um fluxo. Então, chegando às equações de Maxwell na forma final. Pela equação da força de Lorentz, nós já chegamos nela, que F vai ser Q vezes E, mais o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético, certo? Que está associado à equação de Maxwell de continuidade, ou seja, o divergente da densidade de corrente vai ser menos a derivada parcial de ρV dt, que também é um fluxo. Isso daqui vai ser uma corrente, né? Nós vimos que derivada parcial de ρV dt é uma corrente que está se movimentando. Está implícito na equação de Maxwell. Os conceitos de linearidade, isotropia e homogeneidade no meio material também se aplicam para campos variáveis no tempo. Em um meio linear, homogêneo, isotrópico, linear igual homogêneo, isotrópico. As características que tem um ponto, eu vou ter em todos os pontos. Ele é caracterizado pelos parâmetros sigma, ok? Condutividade, epsilon, permissividade e mi, permeabilidade, que são as relações constitutivas do material. Assim, meu D vai ser epsilon E, ou epsilon 0 E mais um P, meu B é ME, ou um Mi0 mais H mais um A mais um M, certo? Magnetização, e meu J é sigma E mais um ρVU. Para um condutor perfeito, meu sigma é infinito, então minha condutividade é infinita, meu campo dentro dele é zero, o campo elétrico é zero, meu campo magnético nele também é zero, meu J é zero, certo? Densidade de corrente, o campo a intensidade de campo é zero e o EDT também é zero. Para um dielétrico perfeito, a corrente dentro dele é zero. Então, meu sigma é aproximadamente zero, não tenho não tenho condutividade nele. Então, o que é que nós podemos chegar? Usando as principais relações, nós temos o seguinte: na equação de compatibilidade, o divergente de B é ρm, que é igual a zero, então
o campo elétrico, tudo que sai entra, ok? Na magnetização. O rotacional de E vai ser igual a menos a derivada do campo magnético, do fluxo magnético por T, certo? Pelo tempo, que é igual a um Jm, a uma densidade de corrente. No caso, meu B vai ser equações constitutivas. Meu B é μH e meu D, certo? Minha intensidade de campo vai ser μH e minha intensidade de campo elétrico vai ser εE. Na equação do equilíbrio, o divergente de D é ρV e o rotacional de H vai ser um J, vai ser a intensidade de corrente, mais a variação de intensidade de campo elétrico no tempo. Ok? Então, o que é que nós temos? Vendo os potenciais variáveis no tempo para o campo magnético estático, certo? Olhando o potencial V, vai ser igual a quem? ρV vai ser integral em V de ρV dV 4πr, que o nome nós já vimos. E para o potencial magnético, eu tenho que B vai ser o rotacional de A, onde A é a integral em V de μj dV 4πr. Combinado com a lei de Faraday, que é o rotacional de E menos del T do rotacional de A, certo? O rotacional de E mais dA del A del T, que é igual a zero, tendo meu E, que vai ser igual a menos o gradiente de V menos del A del T. Restando o seguinte, nós já vimos que o divergente de D, divergente do densidade de campo elétrico, é ρV. Divergente de E vai ser ρV sobre E, certo? Porque D é epsilon, então dividir os dois por epsilon, onde eu vou ter essa realidade laplaciana de V menos del T do divergente de A, certo? Então, o laplaciano de V mais del T do laplaciano de A vai ter menos ρV E, densidade volumétrica de carga, isso aqui espalhado numa determinada permissividade, ok? Eu tenho que meu D é εE e meu B é μH, que nós já vimos várias vezes. Resumindo, pela equação da onda, eu vou ter que o divergente de A vai ser menos μE del V del T, que é a variação da tensão pelo tempo, onde με são as variáveis, os parâmetros constitutivos do material, permeabilidade e permissividade, e eu estou vendo a variação da tensão pelo tempo nesse material. O laplaciano de V menos μe del ao quadrado de V del T ao quadrado vai ser menos ρV E. Isso aqui nós já vimos o outro. E o laplaciano de A menos μe del ao quadrado de A del T ao quadrado é menos μj. Substituindo, eu posso substituir tanto V quanto A, certo? E eu vou ter os meus resultados. A velocidade em que essa onda vai se propagar é determinada pela raiz, pelo 1 sobre a raiz de με. No vácuo, esse U ele é dado por C, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Ok? Então, se eu tiver um campo harmônico no tempo, que é aquele que varia periodicamente ou sinuosamente com o tempo, um fasor, que é um vetor que está girando, é um vetor girante, certo? Se eu pegar esse vetor girante, eu estou olhando aqui por coordenadas polares. Nas coordenadas polares, significa que esse número é um número complexo, então eu tenho uma parte real e tenho uma parte imaginária. Se eu notar essa parte real, essa parte imaginária, e se movendo um vetor que sai da parte real para a parte imaginária fazendo uma volta, ele se movimenta numa velocidade angular ômega em radianos por segundo. E ele é um número complexo porque eu tenho nele a raiz de menos 1. E a raiz de menos 1 eu vou chamar de j. Nós sabemos que nos números reais nós não temos, por exemplo, a raiz de menos 4 não tem solução. Mas nos números complexos, a raiz de menos 4, você vai ter 2 vezes 2j.
Alguns livros chamam de I, onde I é a raiz de menos 1, certo? E raiz quadrada de J é igual a menos 1. Então, meu Z vai ser um x mais um jy, que é um número complexo, onde a parte real é dada por x e a parte imaginária é dada por jy, certo? Y é a minha parte imaginária. Também pode ser visto da forma polar de R, polar por um determinado ângulo φ que ele está aqui. Ou posso ver ainda, certo? O Z como um exponencial, R é elevado a jθ, onde é elevado a jφ, perdão. Onde é elevado a jx, nota φ nada mais é do que o cosseno de φ mais o jseno de φ, certo? Eu vou ter cosseno de φ mais o jseno de φ, aonde eu tenho E elevado a jφ, que é um número neperiano. Então, quem é meu φ? Meu φ vai ser a tangente menos 1 ou arco tangente de y sobre x. Se eu tivesse aqui como um triângulo retângulo, o meu x vai ser o cosseno, certo? Vai ser R. Quem é o tamanho do meu x? R cosseno de x. Meu y vai estar relacionado ao seno. Eu estou vendo a imagem dele aqui, né? Essa parte vai estar relacionada ao seno, que vai ser o R seno de φ, certo? A minha tangente vai ser y, tangente de θ, tangente de φ, perdão, vai ser y, tangente de y sobre x, certo? E meu ângulo vai ser o arco tangente de y dividido por x, que é o que eu encontrei aqui. Meu R vai ser a norma de Z, que eu estou considerando isso aqui como hipotenusa, que vai ser a raiz quadrada, lembra do teorema de Pitágoras? A hipotenusa é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho o meu R. Então, como é que isso aqui se movimenta? Se eu entender isso aqui como um fasor, né, que está um vetor girante, se eu ver isso aqui, eu posso ver tanto como uma corrente como pela tensão. Se eu ver aqui pela tensão no tempo, então em 0 grau ele está aqui. Em 30 graus ele vem para cá. Tá vendo? Em 60 graus para cá, em 90 graus, em 120 graus para cá. Então veja, eu estou vendo isso aqui se movimentando e saindo da tela para fora. E eu posso representar isto nesse gráfico senoidal, onde o seno de 0 é 0, tá? Então o gráfico é senoidal. O seno de 90 vai ser máximo, né? Vai ser 1, ok? Seno de 180 vai ser 0, seno de 270, que é 3π sobre 2, vai ser menos 1, que é mínimo, e depois de 360 vai ser 0. E aqui eu consigo plotar a representação saindo desse fasor, né? Mostrando o gráfico senoidal. Eu tenho aqui o gráfico polar, tenho a forma senoidal e a forma do gráfico polar dele. Então, temos algumas coisas dos números complexos, que é muito simples. Eu posso fazer adição, subtração. Na adição eu somo real com real, imaginário com imaginário. Na subtração, a mesma coisa, real com real, imaginário com imaginário. Na multiplicação, você vai multiplicar, é muito mais fácil fazer na forma polar, onde você pega o módulo e multiplica o módulo e soma os ângulos, certo? No caso da divisão, mesma coisa, você vai dividir os módulos e os ângulos você vai subtrair. Se aqui você soma, aqui você subtrai. Na raiz quadrada, você vai ter a raiz quadrada do ângulo, do módulo, mas vai dividir por 2 o ângulo, certo? E temos o conjugado. O conjugado é quando você multiplica, se eu tiver o conjugado, por exemplo, de x mais jy, o conjugado será x menos jy, e vendo na forma polar vai ser r, se for positivo vai virar negativo, e se for na forma exponencial, se esse e elevado a jφ for positivo, vai ficar e elevado a menos jφ. Tudo de uma maneira bem interessante. O interessante é introduzir a dependência temporal, ou seja, o meu φ vai ser ômega-t mais um determinado θ. Ok? Quando eu faço e elevado a jφ, eu vou fazer e elevado a jθ e e elevado a jômega-t. Estou fazendo ele dependente do tempo. Com isso, você pode fazer com que o sinal ele fique defasado daquilo que vai ser trabalhado. Ok? Então, na forma fasorial, resolvendo na parte real, o meu A nada mais é do que a parte real do meu OS elevado a jômega-t, o que é muito conhecido, ok? Então, aqui nós temos as formas da equação de Maxwell, tanto na forma derivacional como na forma integral. Então, eu tenho aqui a equação de Maxwell na forma derivacional, certo? E o que é que eu vou ter?
o divergente de D é ρV, o divergente de B não existe monopolo magnético, né? Vai ser zero. O rotacional de E, se eu pegar um campo magnético e variar ele, eu vou perceber um campo magnético variante no tempo com intensidade oposta. Se eu pegar um campo magnético variante no tempo, eu vou ter uma densidade de corrente mais uma variação de campo magnético variante no tempo. Então, um campo elétrico gera um campo magnético variante no tempo e um campo magnético gera um campo elétrico variante no tempo. Na forma de campo harmônico, eu teria a mesma coisa, só que no lugar do campo, na rotacional do campo elétrico, no lugar de ter apenas menos del B del T, eu vou ter menos J ômega, onde eu tenho aqui a minha variação de ômega, né? Eu tenho o meu ângulo, meu J ômega B, e o rotacional de H, eu tenho o meu J mais meu J, minha densidade de corrente, mais um J de número complexo, ômega D. Ok? Substituindo D, eu vou ter εE. Substituindo B, eu vou ter μH. E eu agradeço a todos pela participação.